Olá, criança, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e nesta aula nós vamos fazer a correção das atividades realizadas nas páginas 48 e 49 do livro de língua portuguesa. Então, como vocês viram na aula anterior, nós ainda estamos fazendo o estudo do texto Comunicação, a crônica que fala do comprador que entra em uma loja e esquece o nome do produto que queria comprar, ok? Então, na atividade da página 48 e 49, nós vimos a conversa na narrativa, a fala e a escrita. Então, vamos analisar a conversa, a fala e a escrita, certo? Então, nós começamos analisando a questão da pontuação. Então, observem aqui, ó, que as falas do comprador e do vendedor da loja estão marcadas aí, ó, as marcas são as aspas, estão entre aspas, tanto as falas do comprador quanto as falas do vendedor, diferente da fala do narrador, certo? Outro ponto importante é a questão do seguido aqui, ó, de reticências, certo? Então, esse veja aqui, ó, como é mesmo. Vejam, o comprador ele está o quê? Em dúvida. Então, essa expressão seguida de reticência indica o ato de ficar indeciso, ou seja, ele estava indeciso, certo? Eu estou pontuando isso aqui para que vocês entendam o que nós vamos responder lá nas questões. Outra coisa, a crônica ela é construída por um diálogo. E o fato que dá início a esse diálogo foi o quê? O fato do comprador ter esquecido o nome do objeto que queria comprar. Não foi isso? Então vamos lá agora para a atividade. Fazer a resolução. Prestem atenção aí, ó. Vejam só. Questão 1, da página 48, viu? Página 48. Vejam só. Questão 1. Então, repetindo, ó, o texto está na página 40, nas páginas 42 e 43 e a atividade que realizamos na aula anterior está na página 48 e 49. Questão 1. Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de aspas. O que as aspas indicam nessa crônica? Então, gente, nessa crônica as aspas indicam as falas dos personagens. Por quê? O narrador não é um personagem. Os personagens são quem? O comprador e o vendedor, certo? Então, marcam as falas de cada um dos personagens. Destacam as palavras? Não. Separam trechos que foram escritos por outros autores? Não. Marcam as falas dos personagens, ok? Segunda questão. A crônica que você leu foi construída pelo diálogo entre dois personagens, vendedor e comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? Então, o fato do comprador ter esquecido o nome do objeto que queria comprar foi quem dificultou a comunicação, certo? Então, aí, gente, a resposta. Vocês vão pausando o vídeo e conferindo como vocês responderam. O que dificultou o sucesso dessa comunicação? O fato do comprador ter esquecido o nome do objeto que queria comprar. Foi isso que dificultou, certo? Então é só pausar o vídeo e responder. Terceira questão. Compare estas falas dos personagens. Falas do comprador. Olha, é pontudo, certo? Tem uma ponta assim, entende? Uma espécie de encaixe, entende? Um negócio, entende? Fica fechado. O negócio, entende? Fica fechado. Já as falas do vendedor. Posso ajudá-lo, companheiro? Pois não. Sim, senhor. Infelizmente, cavalheiro. Certo, companheiro? Não, cavaleiro, desculpa. Certo? Letra A. Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal. Gente, ó, o modo informal é a maneira na qual nós nos comunicamos em casa, com os nossos amigos, com os nossos colegas da escola, não na escola, na rua. Certo? Na escola devemos utilizar uma linguagem formal. Certo? Aí ele utilizou
informal, que é o que nós usamos no nosso dia a dia. Então, quais são as expressões? Veja só. Se expressa de modo mais informal e mais espontâneo do que o vendedor. Então, quais são as expressões que indicam isso? Vejam, primeiro, a repetição. Veja aqui que várias vezes ele repetiu a expressão entende. E outras expressões? Olha, certo. Essas expressões, elas são uma maneira mais espontânea de se comunicar, certo? E foi utilizada por quem? Pelo comprador. Então, a repetição de entenda as expressões olha, certo, assim, são marcas próprias da fala espontânea do dia a dia. Já o vendedor não, Posso ajudar, cavalheiro? Pois não. Sim, senhor. Infelizmente, aí já são falas mais cerimoniosas, ou seja, uma forma formal, certo, de se comunicar. Veja, letra B. O vendedor emprega expressões como pois não, cavalheiro, sim, senhor, que revelam um tratamento mais cerimonioso, mais formal. Certo? Então leiam com atenção aí, está aí a resposta, vocês podem pausar o vídeo e responder corretamente. Questão 4. Descrever é apresentar as características, as qualidades de algo de tal modo que se possa imaginar o que está sendo escrito. Releia esse trecho da crônica. Isso que eu quero tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, faz uma volta e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Letra A. A escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir. Podemos afirmar que a descrição feita pelo comprador é clara e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja. Então, vocês voltem ao texto que vocês vão perceber que o vendedor não entendeu de maneira alguma o que o comprador falou, certo? Insuficiente e o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja. Em nenhum momento ele entendeu nenhuma parte. Confusa e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer. Sim, gente, foi confuso. Ele não entendeu em nenhum momento. Vocês viram que ele entendeu sim, mas através de gestos e não da fala. Então, confusa. Letra B. Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é. Que palavra é essa? Grife-a no trecho acima. Então vejam, quando ele diz isso que eu quero tem uma ponta assim. Depois vem assim. Assim faz uma volta. Então, a expressão que dá a impressão que ele está fazendo gesto, dá a ideia que ele está fazendo gesto, é assim. Por isso, ela já está aqui, grifada, ok? Assim, assim e assim. Vocês vão passar um traço abaixo dessa palavra e já terão respondido a letra B. Vamos para a letra C agora. Letra C. Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra entende. Assinale a alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição. Então, qual foi a finalidade do comprador ao repetir a palavra entende por várias vezes? Foi deixar claro que o vendedor não está prestando atenção. Então, gente, ele nem precisou. Por quê? Porque o vendedor esteve o tempo todo dando a atenção. Manter o vendedor atento ou mostrar mais conhecimento sobre o assunto. Tá bem claro aí que ele utilizou várias vezes entende para manter o vendedor atento, certo? Então vocês teriam que marcar a segunda opção, manter o vendedor atento. Então ele repetiu por diversas vezes a expressão entende com a intenção de manter o vendedor atento.
Quinta questão. Releia esta fala do comprador. Pomba, que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Circule as reticências empregadas no trecho acima. Então, já está aí ó, a resposta circulada, certo? Então, ó, está circulado aqui as reticências, que são os 3 pontinhos. Vejam. Letra B. Leia em voz alta o trecho, prestando atenção na expressão Assinale o que essa expressão acompanhada das reticências pode indicar. Isso eu expliquei no começo da correção dessa atividade, certo? Então, vejam, o comprador, que foi quem pronunciou essa expressão, ele estava espantado? Não. Certo? Nesse momento aí, elas podem indicar irritação? Também não. Raiva? Gagueira? Não, gente. O que acontece? Ele tinha dúvida. Por que dúvida? Porque esqueceu o nome do objeto. Então, ele estava em dúvida. E ele indicava o quê? Além disso, ele também tinha esquecido, portanto, ele estava indeciso. Aí vocês vão ter que ler o significado da palavra hesitação. E a palavra hesitação indica o efeito de ficar indeciso. Portanto, vocês teriam que marcar 2 opções aqui. Primeiro, a dúvida do comprador, que ele estava em dúvida quanto ao nome, e a indecisão quanto ao nome do objeto. Ok, pessoal? Então, esta foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham realizado uma excelente atividade. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.